De volta com o terceiro bloco do programa Toque pela Vida, falando hoje com o Dr. Fernando Santiago dos Santos, ele que é educador, escritor de livros didáticos, professor da Unimes Virtual, grande estudioso, que está dando um banho aqui, falando sobre educação, sobre o que a gente faz hoje em dia com essa família que já teve um sentido tão bonito e que já teve um sentido tão estruturado na vida das pessoas e que agora está se diluindo com o passar do tempo e com o passar das situações que vão se apresentando. Mas eu gostaria de começar esse bloco, apesar de ter deixado uma pergunta pendente no segundo, agradecendo a Vila Vera que me veste. Muito obrigado a Vera, obrigado a todo o bom gosto que ela tem, a toda a disponibilidade que ela sempre tem comigo. Agradecer ao Cláudio Pelvezana, que cuida dos meus cabelos, um beijão pro Carlinhos, que está sempre disponível também para mim. E lembrar vocês de duas coisas muito importantes. Primeiro que dia 20 de maio, conforme vocês já viram nos intervalos, a Juliana fez aí uma apresentação muito bacana, muito competente sobre a tarde beneficente que vai acontecer no dia 20. Então, dia 20 de maio, tarde beneficente em prol aqui do Instituto Neomama, no Santos Futebol Clube, a partir das 15 horas, R$13 o convite. Liguem para nós para reservar, não se acumulem na porta da tarde beneficente, atrás de convite, porque isso costuma dar uma leve confusão, que é um tal de eu deixei reservado, eu não deixei, eu quero agora, eu quero um convite, acabou. Então, entre em contato com a gente, que a gente reserva em seu nome, se for em Santos, a gente pode levar o convite até você, tá certo? E um outro aviso é que vocês não deixem de recolher estes lacres aqui de latinhas de refrigerante, de cerveja. Esses lacres nós estamos angariando para a ASFAR, que é a Associação de Famílias de Rotarianos de Santos, que em troca de muitas desses lacres, elas conseguem a doação de cadeiras de rodas de uma empresa de São Paulo. Isso é fato, isso é verdade, e então nós temos feito, e essas diversas garrafas PET que vocês veem cheias de lacres, a maioria delas foi doada pelo seu Gabriel, que eu gostaria de deixar um abração, deixar um beijo muito grande de agradecimento, que nos chamou, nós fomos lá, fomos pegar, e o pessoal que tem doado, que tem trazido aqui para o Instituto. Isso é muito importante, porque vocês, através do Instituto, levando diretamente na sede da ASFAR, vocês estarão ajudando pessoas que não têm condições de ter uma cadeira de rodas. Então é importante, é significativo, e ó, se você vai numa balada, se você sai com os amigos, vai comer uma pizza, pega os lacres que estão na mesa, pede para a mesa do lado, fala com o dono do restaurante se tem mais algum, e pode deixar aqui no Instituto ou pode levar na sede das ASFAR. Isso vocês vão estar ajudando muita gente, e é um ato muito importante que não pesa no bolso, literalmente não pesa na bolsa, e que faz uma diferença muito grande, conforme a gente vem falando desde o início do programa, a diferença que na realidade destaca os grandes detalhes que fazem parte do conjunto da nossa vida, né? Então agora eu gostaria que o Dr. Fernando respondesse a pergunta que eu deixei no ar. Quando a mãe fala um sim ou não e o pai diz a resposta contrária, o que é que a gente deve fazer? Admitir que o pai pensa de um jeito e você de outro, ou então tentar chegar num consenso, já que a criança acabou de descobrir, acabou de perceber qual dos dele ele pode manipular com mais facilidade, o pai ou a mãe, de acordo com a conveniência da história? Bom, na verdade a criança aprende desde cedo, muito rápido, a saber manipular o pai ou a mãe ou quem está perto. É rápido demais. É, né? Muito rápido, né? Então é rápido porque ela sabe que ela pegando o afeto maior de uma das partes, ela vai conseguir ter o seu sim com mais vezes, né? Isso é uma coisa que se discute muito na psicologia, é quase que uma coisa intuitiva, uma coisa, né, assim, que a gente sabe que acontece de fato. Por quê? Porque ela vai poder realizar as ações obtendo o sim do pai ou da mãe. Agora, a questão do pai falar sim, a mãe fala não, ou vice-versa, né? É uma questão que, se a gente for analisar historicamente a evolução das próprias famílias ou dos próprios núcleos familiares, é uma coisa que vem acontecendo já há muito tempo. Por quê? Quando nós tínhamos as famílias, por exemplo, século XIX e daí para trás, né? Isso no Ocidente, eu não vou nem analisar o Oriente, porque o Oriente é uma coisa um pouco mais complexa, muito diferente, né? Inclusive o sistema familiar é diferenciado, né? Exatamente. Mas no Ocidente, vamos imaginar aqui no Brasil, nossa realidade, né? As famílias eram o quê? As famílias eram patriarcais, então o pai era a figura central, né? Então, enquanto o pai falava sim, a mãe não podia jamais falar não, porque o pai era a palavra final. Então existiu por muito tempo esse simbolismo do pai como a figura maior da família,
aquele que sustentava, etc. Então a palavra dele era a ordem da casa. À medida que a gente parte já para o século XX, aí, décadas de 30, 40, entramos na revolução sexual, todos os arranjos da feminilidade, então a gente tem os movimentos feministas, aquela coisa da liberação, etc. O que acontece? A figura feminina começa a adentrar com força também no núcleo familiar. Então agora não é só o pai que tem a razão, tem o pai e a mãe em igualdade de direitos sobre a criança. Então, a partir desse momento, a coisa não é tão simples assim, só para a gente ter uma noção histórica, né, uma linha cronológica simples. Mas a partir desse momento que houve, então, essa aceitação da figura feminina, que agora já trabalha, que não é só a mãe, né, que ficava no lar, que tem a sua importância social, que sabe o que é e que sabe expressar a sua sexualidade, sua feminilidade no mundo em transformação, então o referencial paterno ele acaba se ruindo. Então, e aí vem um outro aspecto também que é muito importante, né? Às vezes essa falta que a gente falou dessas perspectivas de pertencimento e identidade, isso não acontece só para o adolescente e para a criança, acontece também para os pais. Então a gente tem dois aspectos, quer dizer, essa questão da mãe e do pai em igualdade de direitos. Segundo, muitas vezes eles têm realmente visões distintas de sociedade, visões distintas de educação. Exato. E visões distintas de família. E se eles não entraram em um acordo antes do casamento ou durante o casamento, isso vai ficar à mostra exatamente nessas situações. E aí é coisa complicada, porque a criança vai ficar olhando para um para o outro, na cabecinha dela está pensando, bom, o pai falou não, a mãe falou sim, mas quem é que manda mais aqui na casa? Né? Inconscientemente ela está pensando isso. Ela vai começar a aceitar um ou outro no convívio diário, nas ações. E aí sim vai ficar bem nítida, a partir das ações do pai ou da mãe, ele vai perceber quem é que manda mais na casa. Então aí a coisa começa realmente a ficar muito complexa, porque você polariza as relações materna e paterna, e a criança que está ali no meio tentando se equilibrar nessa coisa toda. Então, a saída melhor é o diálogo sem a criança estar perto. Então, nunca discutir essas coisas com a criança olhando. Então, eu faria o quê, por exemplo? Se eu e meu marido discordamos, eu tenho um filho, ele falou não, eu falei sim, aí eu vou virar e falar assim, ó, espera um pouquinho que eu vou falar com seu pai e a gente já conversa com você. Ou entrar com um assunto, uma carta na manga, uma coisa rápida para a criança não perceber, e aí a criança na sala, fazendo uma coisa, você vai para a cozinha ou para algum lugar e você discute isso. Mas não na presença da criança. Porque a criança não pode ver que há esse conflito explícito entre o pai e a mãe que não se entendem sobre a educação dela. Porque na verdade ela está esperando que ela receba essa educação. Na verdade, toda criança, todo adolescente, ele precisa do seu limite. Voltando àquele assunto nosso da permissividade. Se esse limite não é explícito, ele realmente perde seu referencial. E os pais não podem brigar na frente da criança, por quê? Porque aí você expõe uma fraqueza. A criança precisa, uma fragilidade de relacionamento. Uma fragilidade, porque ela precisa saber qual é o não, qual é o sim e quem realmente está com a coordenada. Ou os dois. O ideal seria que os dois entrarem em concordância. Mas só pode acontecer se realmente houver esse diálogo entre as duas partes. Mas nunca expor a criança nessa situação de conflito. Isso realmente complica demais a formação da criança que está precisando desse rumo, desse não. E o filho único? O filho único é aquele que todas as ansiedades, todos os medos, todos os pensamentos estão voltados exclusivamente para ele. Sim. É uma criança que não tem com quem dividir nada, né? Porque se ela ganha um brinquedo, ela vai no máximo brincar com o pai e com a mãe. Ou com um amiguinho. Ou com um amiguinho que vem, e tudo, mas o brinquedo é dele. Ninguém põe amiguinho dentro de casa hoje, né? Mas o brinquedo é dele e só dele, né? Se tem um doce, se tem um bombom, dificilmente alguém vai pegar esse bombom dessa criança, é dele. E como é que fica lidar no mundo de hoje com as permissividades, com aquilo que se vê na escola, aquilo que a gente acreditava que seria a continuação da nossa casa, né? Que a escola seria uma continuação da nossa casa, e hoje é um assunto até para o próximo bloco. Hoje em dia a gente está vendo cada vez um show de absurdos, mães pais, né? Não mães e pais que acabam delegando à escola exclusivamente a disciplina e achando que eles não têm que disciplinar ninguém, outros achando que a escola deve sim ter uma continuidade de disciplina e a escola se exime disso. Que também acontece, e tem professor aí apanhando adoidado e sendo desrespeitado por um e é o resto da classe dando risada. Isso é muito confuso. Mas às vezes a educação do filho único, ela acaba sendo complicada também, porque ele pede uma coisa que custa, sei lá, R$2. Aí o pai ou a mãe vira e fala, mas é R$2, né? Não vai pesar nada, né? Não vai
pesar, compra para ele, tadinho, ele é tão bonzinho, né? E aí vai indo. Até que chega um ponto que entra a adolescência e também toda a preocupação do pai e da mãe está em cima o foco é só aquele adolescente. Então é a saída dele, com quem ele foi, com quem ele volta. Não que não tenham pai, não existam pais e mães preocupados com os outros filhos. Né? Todos se preocupam, mas eu acho que o filho único, ele é enjaulado emocionalmente, não é? Eu acho que o filho único, você é bem colocado, Júlia, essa questão é realmente muito interessante. Eu vejo o filho único como um ícone da nossa sociedade atual. Como assim? Ele é um simbolismo desse individualismo que hoje prepondera na maior parte das sociedades do mundo inteiro, não só no Brasil, né? Então, se a gente, assim, voltando então de novo àquela questão histórica que eu acho que é importante, a história ela nos ensina muitas coisas, né? Então, historicamente, os núcleos familiares sempre foram grandes, né, em todos os lugares do mundo, né? Então, no Brasil, você pegar, por exemplo, no início do século XX e daí para trás, as famílias tinham 6, 7, 8, 10 filhos. Isso ocorre ainda em algumas regiões, por exemplo, no Nordeste, ainda existe no Norte, ainda existe um pouco dessa tradição, mas é uma questão mais cultural. Mas se a gente vir aqui para o Sudeste, para o Sul, né, em que já se tem uma entrada mais maciça de uma mentalidade, uma ideologia já mais globalizada, de você ter núcleos familiares menores, essa questão toda de você ter uma renda melhor e, portanto, ter que economizar com os filhos para você poder oferecer para eles melhores recursos. Então, essa mentalidade ela é cada vez mais atuante na sociedade. Então, se você pensar, ou qualquer um que estiver assistindo a gente, quantas pessoas você conhece que tem 4, 5 filhos? Eu não conheço nenhuma família com isso. Tá difícil. Tá difícil, tá? Agora, se eu te perguntar, quantas famílias conhecidas de você que tem apenas 1, 2 filhos? Eu conto nos dedos várias. Com um filho, então, um monte. Porque essa questão é uma questão, como a gente estava mencionando anteriormente, é uma questão de uma nova cultura desse paradigma emergente da sociedade atual. Então, eu vejo o filho único como esse ícone dessa individualidade que, infelizmente, está sendo cada vez mais presente na sociedade. Agora, a educação do filho único ela vai depender muito da formação dos pais também, dos referenciais de família que eles tiveram. Porque a gente sabe que também muito é passado pelo referencial que você teve, né? Então, a gente sabe que os pais eles acabam repetindo, Renato Russo tinha até uma letra, né, da questão dos pais, né, aquela questão toda, a gente acaba repetindo muitas coisas que nós aprendemos ou que nós vivenciamos com os nossos pais. Então, eu acho que não existe receita de bolo, eu acho que não existe nenhum tipo de aspecto doutrinar, né, nesse sentido, de como você vai educar o filho único. Eu acho que aí, lembrando o Freinet, que foi um pedagogo fantástico, ele tem um livro que chama Pedagogia do Bom Senso, nesse caso realmente vale o bom senso. E que bom senso é esse? O bom senso dos pais estarem nessa sociedade e saberem como educar e saber que aquele filho, apesar de ser filho único e ser o foco central de tudo, ele vai ter que se colocar socialmente, ele saber que tem seus limites e que vai receber ou não vez ou outra na vida. Então isso é muito importante. Infalivelmente, né? Exatamente. Só que infelizmente eu acho que boa parte desses casais novos não tem esse referencial. E isso acaba dificultando um pouco mais ainda essa educação desse filho. Causando muitas vezes insegurança, causando, conforme eu falei, esse jovem, essa criança, ela fica muitas vezes enjaulada emocionalmente, sugada pelo pai e pela mãe, porque é a riqueza deles, né? É aquilo tudo que eles queriam na vida e projetam nessa criança todos os seus sonhos, todos os seus anseios que não foram realizados por eles próprios. Eles não têm uma variação para esperar, se esse não seguiu a minha carreira, vai ver que o outro vai seguir. Não tem outro. Não tem outro, né? Só tem um. Então, isso é uma coisa muito, muito concreta no dia a dia de várias famílias, mas que a gente vai continuar falando no próximo bloco, principalmente porque a gente vai falar de professores.